Estamos de volta no Conexão Universitária, hoje falando de shopping centers, dessa estrutura que hoje caracteriza muitas grandes cidades, especialmente São Paulo, e do que se pode falar a respeito dela. Nossos convidados, Marcelo Ferraz, arquiteto, professor Ladislau Dober, economista. Marcelo, eu queria tomar o gancho dessa última colocação do professor, que era a relação com a cultura, e voltar um pouco àquele shopping que você propôs ao lado do Teatro Oficina, aonde o espaço cultural, digamos assim, desse shopping não era o canto perdido, só sobrou esse pedacinho, então vamos enfiar 3 cinemas aqui, apertadinhos, tal, mas era havia uma centralidade, digamos assim, para a cultura e, portanto, um uso completamente diferente daquele lugar. Exatamente, olha, o que eu estava dizendo, é possível fazer projetos e projetos, então não é verdade que basta você ter metros quadrados iguais, tecnologia igual, que os projetos saem iguais. Não é verdade. Nós conseguimos colocar primeiro usar o filé mignon do terreno, à frente da rua e tudo mais, para fazer um grande teatro de 2.000 lugares, que pudesse se integrar ao Teatro Oficina. E convencer os investidores, os donos, de que aquilo seria legal. E o shopping, todas as atividades de compra, serviço, estariam em volta disso, como que uma serpente, dando a volta, abraçando a oficina, abraçando isso aí. Mas o grande espaço era o teatro, e não era uma sala de teatro dentro de um shopping. Era uma sala de teatro com autonomia, que abria o teto, entrava o sol, entrava a lua, o luar, enfim. Isso é possível. Por que não? Porque a cidade é feita dessas coisas. Então, eu acho que, voltando, a gente não pode também ficar pensando que tudo que o shopping, quer dizer, nós caminhamos só para os shopping centers imbecis. Eu vejo, agora tenho feito habitação social, habitação chamada habitação popular, agora chama de habitação social, enfim, reurbanização de favela. E existe uma cobrança, não só da comunidade, de serviços mais interessantes, de qualidade. Eu acho que nós estamos falando de qualidade. Nós estamos nesse momento, ou a gente agora pensa só em qualidade, se coloca como uma palavra de ordem, qualidade, porque o consumo está aumentando, as pessoas estão consumindo mais, estão comendo, estão comprando carro, mas agora é qualidade. Senão a gente vai ser só gordo, não é? Como os americanos ficaram, comendo as besteiras todas. Mas então a qualidade, as pessoas estão cobrando, e também nós temos que oferecer, o poder público tem que oferecer, os arquitetos têm que sugerir. Porque tem uma frase do Gilberto Gil que é muito boa, né? É uma música que diz assim: o povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. Aham. Isso é muito bom. Então dizer que a tendência é essa, e o pessoal que faz shopping center vem com não, mas a tendência é essa, a tendência tem que ser essa, tem que ser essa. Por quê? Quem disse? Quem garante? Porque é assim que vende. Fala, não, vamos tentar diferente, que pode vender também. E a gente está tendo mostras disso, né? De que as coisas vão... Claro. Existe falência de um certo modelo. Porque falando nos termos da linguagem do pessoal do mercado, não é só a demanda, como é que é? A demanda que gera uma oferta, mas uma oferta inteligente pode gerar uma demanda inteligente também. Claro, desde que a oferta seja inteligente. Exatamente. Isso que aquela questão que você colocou, eu acho que é crucial nesse ponto, que é a inteligência do nosso poder público, né? Que parece que não consegue fazer certos saltos, né, que não quer usar. Que parece que a política se tornou, de uma certa maneira, a política mais oficial, a política que está dando as cartas, o território de uma certa previsibilidade mental, né? Raramente, mesmo entre políticos que têm uma história mais ligada a questões de interesses sociais, mas raramente você tem esse pensamento mais visionário de visualizar uma outra possibilidade. Parece que é o seguinte, que se cuidássemos apenas do esgoto, do transporte, da escola e tal, se isso encerraria a responsabilidade do poder público. Claro que essas coisas são fundamentais, a saúde, mas o que eu vejo como administração de poder público é cuidar da beleza de uma cidade. Exatamente. É cuidar do espaço onde tantas pessoas vivem, você dizia, porque vivemos em cidades, de modo a possibilitar a felicidade do encontro, a possibilitar o prazer, a possibilitar o passeio. A gente falava de calçadas aqui, as nossas calçadas são agressivas, elas afastam e aí o shopping se vale
dessa coisa porque ele apresenta um chão liso, de repente. Exatamente. Então, eu vou levar o neném ali porque lá tem aquele mármore, fake mármore, mas de verdade, né? Vou levar aquele granilite ali, vou passear ali com o meu carrinho. Então, há uma questão de desenho, há uma questão de inteligência, há uma questão de ter a visualização de outras possibilidades. Você não vê assim? Eu acho que tem o elefante no meio da sala, que é o problema que não dá para não ver, que é o seguinte, os prefeitos que nós temos são, com algumas exceções momentâneas, eleitos com imenso dinheiro das empreiteiras e das montadoras, né? Então você acaba tendo construções, uso do solo urbano apropriado por incorporadoras, por construtoras. A solução é empurrar mais automóvel e não transporte coletivo, quer dizer, você deforma todo o processo, né? Mas nós temos que contar para esses prefeitos que o prefeito de Seul, depois de ter derrubado um pedaço de um minhocão e ter aberto uma avenida e restaurado um rio para cima, ele virou presidente do país. Então esses prefeitos têm que pensar. Sim, mas o prefeito daqui, mas o prefeito daqui, eleito com o dinheiro da empreiteira, ele responde à empreiteira, ele vai fazer piscinões, ele vai fazer, enfim, eu estou simplesmente colocando a lógica nossa política, onde a gente fica tramado, é que a gente tem que colocar equipes de gestores na prefeitura que efetivamente pensem no interesse da população. Então isso a gente não pode ignorar, digamos, a dimensão política. A outra é da lógica econômica, né? Quer dizer, você mencionou muito bem, quer dizer a oferta que gera a demanda, né? Eu fui no outro tipo de grande estabelecimento, que é a Leroy Merlin, aqui na Marginal Tietê, e eu fotografei uma coisa muito interessante, né? Tem 385 modelos de tampa de privada, né? Não é uma coisa nobre para se discutir em canais universitários e coisas do gênero. Mas é um fenômeno interessante. Mas é uma dimensão do desperdício completamente idiota, porque, tal como eu, estão outros ali, pobres patetas com uma tábua de privada, tentando encontrar a privada ideal. É uma atividade relativamente modesta, que não precisaria ter tantos modelos, com tantas cores, com tantos... que na realidade te obriga a comprar, que no meu caso tive que comprar a bacia e a tampa, porque não encontraram a dimensão do parafuso e a coisa, que é o objetivo da coisa. Então, o objetivo é consumir, entende? Então, se a gente evoluir efetivamente da visão, crescer, quantidade, e tudo que é quantidade é bom, para uma visão, qualidade, nós queremos viver melhor, o que significa utilizar melhor os recursos, tanto os políticos, como as empresas, como os grandes grupos comerciais, têm que começar a pensar, né? Eu discuto muito isso no movimento Nossa São Paulo, né? Que está trazendo uma visão muito positiva, certo? Quer dizer, ouvindo efetivamente os movimentos da cidade, e os movimentos da cidade, os movimentos sociais, são cerca de 550 que participam, eles têm uma clareza das necessidades da cidade absolutamente impressionante. Mas se existe essa clareza, então o que é que está faltando? Porque temos pessoas com clareza. De vez em quando, esses movimentos sociais conseguem eleger um prefeito mais sintonizado com suas aspirações. Esse prefeito faz uma série de atividades, toma uma série de iniciativas que atendem uma parte das suas aspirações. Mas, ao mesmo tempo que ele faz isso, de repente ele faz um túnel que atende inteiramente a lógica que é a repetição. Que é a repetição Então se diz assim, bom, mas então não tem diferença entre esse lado e aquele lado, porque todos estão dizendo a mesma coisa. Aonde está esse prefeito poeta, esse prefeito arquiteto, esse prefeito visionário? Aonde está? Né? Teve aquela pessoa que reformou Paris, como é que é? Haussmann, né? Haussmann. No século XIX, né? Aonde está esse visionário que vê a cidade do próximo século, que sonha essa cidade? Por que ele não nasce, então? Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu sou da geração que viajou muito grandes aos militares, enfim, passei a trabalhar com as Nações Unidas, visitei carradas de países, carradas de experiências, né?
tem um denominador comum de onde funcionam as coisas. Não é o socialismo burocrático ou islâmico ou aquelismo ou outruísmo. É onde a população se organiza em torno dos seus interesses. É tão simples e tão complexo assim. Quando você tem todo o trabalho em volta de Bogotá, é uma mobilização das organizações sociais generalizada, porque quando você ouve e dá instrumentos de participação e a sociedade se articula para exigir determinadas coisas que têm a pé e cabeça, quer dizer, quando você olha o que se faz com os transportes, o que se faz com esgotos nessa cidade, o que as telefônicas dizem para tentar impedir o acesso banda larga, né? Você sabe que sai mais barato eu telefonar para o meu irmão na Polônia do que eu ligar no meu celular para Campinas, né? Certo? Quer dizer, existem as soluções técnicas, certo? E existem todos os entraves. A meu ver, não é esperar o Osman, o salvador da pátria, né? A meu ver, é articular a base da sociedade em torno dos seus interesses. E eu estou acompanhando isso no movimento Nossa São Paulo. Não estou aqui agitando a bandeira do Nosso São Paulo, mas pela primeira vez estão se articulando cerca de 550 organizações da cidade, tentando... Fez-se um plano de metas, está se denunciando que o plano de metas o prefeito não está seguindo, apesar de ter se comprometido, mas é um instrumento de você começar a pressionar por soluções que tenham pé e cabeça. Mas eu lhe pergunto, por exemplo, para você também, Marcelo, por exemplo, o senhor diz, não, é preciso organizar os movimentos em torno dos interesses das pessoas que moram aqui. Verdade. Porém, por exemplo, eu vejo cidades que não são tão tomadas de assalto, digamos assim, como São Paulo. Por exemplo, o Rio, que tem, claro, os nossos problemas e outros talvez até mais graves, mas ele mantém uma espécie de espírito da cidade, talvez que esteja à beira-mar, ou é a sua história que de alguma maneira marca um maior respeito para o espaço público. Você me dizia, Marcelo, que Salvador está bem atacada, mas também tem um espírito, não sei. O Rio, quer dizer, o espaço público no Rio é muito maior que o espaço público de São Paulo. Por quê? Porque primeiro, país, não, né? É uma história já de ter sido capital, império e tudo mais, e também a questão da praia, que esse é um espaço democrático, é inegável. O cara sai da Zona Norte e vem para Ipanema, quer dizer, isso daí faz com que o carioca de classe alta, média e baixa convivam. De calção somos todos iguais, né? Não, isso. E na convivência é que você encontra o ponto da tolerância, da medida, quer dizer, a convivência, a palavra é isso aí. Você tem que saber como se comportar em público. Quer dizer que, na verdade, o shopping, apesar de ser protegido, como ele não tem essa múltipla convivência, ele, na verdade, é um espaço de intolerância, em última instância. É o inverso da praia. Exatamente. É o inverso da praia. Não é a praia do Paulista, é o contrário da praia do Paulista. Os condomínios fechados são lugares da intolerância, onde você não tem essa convivência, você pode ter menor de idade guiando, menino roubando a casa do outro, quer dizer, você não tem lei. Num Alphaville, muitas vezes você não tem a lei ali dentro, porque você tem que passar por uma portaria, quem é que cuida daquilo? Então, os guetos são nocivos, os guetos são negações de cidade, seja de pobre, de rico, do que for. Você vê, é bom falando em shopping center, você tem aqui o shopping Vila Lobos, aqui pertinho, você só chega lá de carro. Ou de táxi, é verdade. Só de carro. As pessoas que trabalham lá, os atendentes, os comerciários, eles têm que sair, atravessar uma calçada ruim na Marginal à noite, perigosa, correndo o risco de levar um tranco para pegar o ônibus ali na Avenida... Muito bem lembrado. Então, como é que a prefeitura deixa alguém projetar isso? Porque alguém projetou, claro. Mas a prefeitura aprovou. Não, o órgão público agora, não, você quer fazer, você vai trazer linha de ônibus para cá. Ah, mas quem compra não vem de ônibus, mas quem trabalha vem de ônibus. Eu preciso dizer, infelizmente, embora as ideias que a gente tenha falado aqui, os vislumbres de ideias que tenham aparecido aqui, cada uma delas dariam muitos desenvolvimentos, são muito interessantes. Nós estamos com o tempo encerrado. Então eu preciso pedir a cada um de vocês que, muito resumidamente, tem uma última frase para dizer. Um para cada um. Professor Dolba, sobre esse nosso tema. Olha, São Paulo cresceu, aumentou em quantidade, agora temos que nos organizar para a qualidade de vida. Esse é o eixo básico, essa reorientação na nossa cidade. Marcelo. Uma cidade para todos, democrática e uma cidade que todos possam conviver. É a única saída para a nossa cidade, é o convívio entre diferentes.
Eu quero agradecer muitíssimo a vocês dois por esse programa. Foi um prazer estar com vocês, foi um prazer participar desse papo. Espero que tenha sido um prazer para você também assistir. O Conexão Universitária volta na semana que vem, nesse mesmo horário. Até lá. Muito obrigado.